Oi, pessoal. Vamos começar mais uma aula do nosso panorama bíblico, né? A aula passada a gente tinha falado da queda do homem e o que aconteceu com a terra, com o homem, com a mulher e com a serpente. E hoje a gente vai seguir justamente com o que acontece depois. O que foi depois do julgamento de Deus para o homem, né? Então, a gente vai falar sobre o que aconteceu com o homem. Um detalhe importante é sobre as vestimentas que ele recebeu de Deus e depois o que aconteceu com o homem fora do jardim. Então, começando, como eu tinha dito na aula passada, quando Deus, quando ele amaldiçoou a serpente, ele colocou no meio da maldição da serpente que o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente, que era uma profecia para o futuro, de quando alguém viria para salvar a humanidade, que ia nos libertar do que a serpente fez com a gente, né? A serpente foi o responsável pelo homem cair em pecado, pelo homem ser escravo do pecado. E eventualmente um filho da mulher viria para esmagar a cabeça de serpente. E lá fala que ela ferirá o calcanhar dele, né? Bom, a gente viu isso lá passada, mas acho que é importante entonar isso novamente, que é uma coisa muito importante. Deus já tinha um plano para a salvação da humanidade desde o momento em que a gente foi criado, provavelmente muito antes. Deus já sabia tudo o que ia acontecer e ele já tinha um plano bolado desde o começo, que olha só, o homem vai cair, mas eu já sei o que eu vou fazer para salvar ele. E isso é Jesus, que a gente vai ver lá bem mais para frente, né? Mas a história de Jesus começa em Gênesis. Começa antes até, começa antes da criação do mundo. Tanto é que em João fala que o verbo se fez carne, né? E quando em João 1 fala de, do verbo antes da criação de tudo. Então, durante toda a história do Velho Testamento, Jesus já existia, Jesus já estava presente. E há textos que a gente até acredita que era Jesus em certas cenas. Não dá para confirmar, mas parece bastante. Mas enfim, Deus já tinha um plano pra gente. No momento que a gente pecou, Deus já foi e colocou uma profecia de salvação pra gente, nos dando esperança desde o momento que a gente caiu. Eu tinha falado um pouquinho de uma das consequências que Deus tinha falado que nós certamente morreríamos quando comêssemos do fruto, né? Então eu queria falar das três mortes, que são as que a gente viu mais ou menos, né? Mas agora eu vou deixar um pouco mais claro que quando Deus falou que nós certamente morreríamos, a gente não morreu de início, né? A primeira coisa que aconteceu mesmo foi a separação de Deus com o homem. E essa seria a nossa morte espiritual. A morte do nosso espírito, do nosso relacionamento com Deus foi interrompido. Essa foi a primeira morte que Deus tinha falado. A segunda morte seria a nossa morte física, a que todos nós passamos. É a morte que todos os humanos passam e a gente vê e não precisa ser cristão para conhecer essa morte. Todos nós sabemos qual que ela é. Tanto é que até falam, né, que a única certeza da vida é que um dia a gente vai morrer, né? E a terceira morte ela é um pouquinho diferente, né? Que ela seria a morte eterna. A morte eterna é justamente a separação de Deus eterna. Do mesmo jeito que a primeira morte é a separação de Deus espiritual, a terceira morte é a separação de Deus completa e eterna. Que seria justamente quem foi julgado e condenado pelos pecados. Acho que é interessante a gente notar que essas são as três mortes que nós passamos. Ainda não, a gente atualmente não passou por todas ainda, né? Mas para recapitular, a primeira é a morte espiritual, a segunda é a morte física e a terceira é a morte eterna, que é que você vai pro Hades ou, ou pro inferno, né? E acho que vale relembrar que Jesus, quando ele se sacrificou por nós, quando ele veio para nos salvar, ele passou por esse julgamento, né? Porque as três mortes seriam o julgamento para a humanidade, para todas as pessoas. Todas as pessoas são julgadas como pecadores e todas as pessoas devem passar pelas três mortes. Então, esse é o julgamento que Deus deu para nós.
Mas Jesus, a gente vê as mortes dele só no finzinho da vida dele. Na verdade, é, ele não, a morte espiritual dele não foi quando ele nasceu. Ele não herdou o pecado da semente do homem. Lembra? Jesus nasceu de uma mulher virgem, ou seja, ele não tinha a semente do pecado de Adão. E Jesus, quando ele foi crucificado, todos os nossos pecados vieram sobre ele. E nesse momento que o pecado entrou nele, o Espírito Santo não podia mais habitar com ele. Então, nesse momento, teve a morte espiritual de Jesus, que foi a separação de Deus com Jesus. Logo depois, teve a sua morte física, né? Estava crucificado, passaram-se algumas horas, e aí Jesus morre. E aí seu corpo é tirado da cruz e tal, e sepultado. E a gente vê na Bíblia que depois Jesus vai nas profundezas do inferno, vai para buscar a chave da morte e tirá-la das mãos de Satanás. Mas, depois de sofrer a pena de, do pecado, né? Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus. Então agora ele tem o domínio sobre a morte e se a gente aceitar Jesus, Jesus fala, olha só, eu morri na cruz aquela vez lá, foi por ele, foi no lugar dele. Era para ele morrer, eu morri no lugar dele. Então ele não precisa pagar a pena. Essa é a salvação que a gente tem por Jesus. A gente tem novamente uma conexão com Deus. A gente não precisa passar pelas três mortes. A morte física, a maioria das pessoas vai passar, mas se a gente estiver vivo ainda quando Jesus voltar, a gente não vai passar por ela. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você não precisa passar pela morte eterna, que é a separação eterna de Deus, né? E a morte espiritual, a gente, no momento que a gente aceita Jesus, a gente se torna sacerdote, né? A gente volta a ter a comunicação direta com Deus. É por isso que hoje em dia não tem mais os sacerdotes que iam e eles conversavam com Deus e depois passavam para o povo. Porque hoje todos nós somos sacerdotes de Deus. Enfim, o homem, a partir de agora, tem três mortes, ou duas, se ele seguir a Deus. E o que acontece então? Quando o homem é julgado e expulso do jardim, né? Uma das últimas coisas que Deus faz é dar vestimentas para o homem. É muito importante que Deus tenha feito isso, porque isso é uma maneira de Deus ensinar o homem sobre o valor da vida e o preço do pecado. Então, Deus fez roupas, vestimentas para Adão e Eva de peles de animais. Quer dizer que Deus matou alguns animais. Não tem como manter um animal vivo sem a pele, né? Então Deus matou animais para fazer essas roupas para Adão e Eva, e com isso ele já ensinou Adão e Eva o princípio do sacrifício, que a gente vai ver durante todo o Velho Testamento. O preço do pecado é a morte. Esse é um princípio básico que a gente vai ver muito durante a Bíblia. E o que Deus ensinou para eles agora é: ó, vocês pecaram, então eu matei esses animais no lugar de vocês. Esse foi o sacrifício pelo seu pecado. Então Deus entregou as roupas para Adão e Eva, e a partir dali, Adão e Eva entenderam. Bom, espero que eles tenham entendido, porque a gente vai ver mais pra frente que eles faziam regularmente sacrifícios para Deus. Mas eu imagino que eles entenderam que a cerimônia de sacrificar um animal por Deus é uma vida por uma vida. Claro que um animal morrer não é uma troca equivalente, né? Porque a gente viu antes que o homem e os animais não foram criados da mesma maneira. Eles são naturalmente diferentes. Deus criou o homem de maneira especial. Então, alguém teria que ser um sacrifício perfeito pelo homem mais para frente. Que a gente sabe que é Jesus. É muito importante essa questão das vestimentas, que o homem é o único animal que usa vestimentas, basicamente, né? Porque todos os animais têm penas, pelo, tem alguma maneira de se cobrir, ou o próprio corpo do animal não, não deixa
nenhum tipo de abertura para problemas por não se vestir. Mas nós humanos precisamos nos vestir não só para esconder as nossas partes íntimas, mas também para nos aquecer, nos manter vivos, porque se não fosse pelas roupas, muitas vezes a gente não passaria por um inverno mais frio, por exemplo. Ou, por exemplo, andar no deserto sem roupa, você vai tomar uma insolação que pode te matar. Isso é justamente porque no Éden, né, o homem era revestido pela glória de Deus. O homem, ele não precisava disso. No momento que a gente perdeu a glória de Deus, a gente precisou de algo novo para cobrir e nos substituir a glória que a gente tinha perdido. E no caso, foram justamente as peles dos animais, o sacrifício. E por fim, o homem fora do Éden, né? Aqui acaba então o período da inocência, que eu tinha falado antes, né, dos vários períodos em que tiveram várias alianças do homem com Deus. Aqui foi onde acabou a primeira aliança com Deus, que foi a inocência, né? Inocência por quê? Porque o homem não conhecia o pecado. E agora começa o período da consciência, justamente porque o homem é consciente do próprio pecado. Esse período a gente começa a ver as primeiras pessoas fora do jardim. A gente vai começar a estudar sobre elas nas próximas aulas e a gente começa a ver o pecado se espalhando pela humanidade. Uma coisa que vale lembrar, eu falei um pouco disso na aula passada, mas vou falar novamente, é sobre a árvore da vida. No Jardim do Éden tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era justamente para a gente ter uma vida eterna, uma vida com Deus plena e completa para sempre. Mas no momento que o homem caiu em pecado e houve a separação de Deus com o homem, e Deus não pode existir junto com o pecado, Deus não poderia permitir a gente ter a árvore da vida, porque senão a gente viveria eternamente em pecado, eternamente longe de Deus. E isso não é aceitável para Deus. Mas nesse momento que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim, ele sela todo o jardim. Ele deixa esse lugar fechado para que ninguém o encontre. E na Bíblia fala que Deus colocou dois anjos com espadas de fogo para bloquear a entrada. Ninguém mais poderia entrar no Éden. E geograficamente hoje em dia não existe nenhum lugar que seria o Éden, né? Não tem nada. Tipo, se for procurar, não existe mais esse lugar. E o último tópico que eu gostaria de falar é sobre o conhecimento do bem e do mal. Isso é um tópico interessante, né? Porque a gente fala do fruto do conhecimento do bem e do mal como uma coisa ruim, né? Porque foi isso que fez o homem pecar, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o conhecimento em si não é uma coisa ruim. Deus tem o conhecimento do bem e do mal. Deus tem o conhecimento de tudo. Deus sabe de tudo. Mas o homem não. O homem não tinha até ele comer o fruto, né? O que a gente tira disso é que no momento que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele conheceu o mal. E agora ele é responsável pelas suas ações más. Que se você não tem conhecimento do mal, você não pode ser julgado por fazer o mal, você não sabe, né? Mas o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, então agora ele sabe o que é o mal. E mesmo assim, o homem foi e fez o mal. Então o homem é julgado pelo mal, porque ele tem o conhecimento do que é errado e mesmo assim fez errado. E mesmo assim ele vai lá e faz. E a gente vai ver isso muitas vezes. E isso é o pecado, é justamente ir contra o que Deus tinha falado, não acreditar em Deus, desobedecer os seus mandamentos. O conhecimento do bem e do mal nas mãos de Deus faz com que ele possa julgar a gente pelo que é bem e pelo que é mal. Não porque Deus faz o mal, mas porque ele entende o mal. Deus é bom e Deus não faz o mal. Mas na hora que o homem conheceu o mal, ele fez o mal. Essa que é a diferença. Conhecimento não é algo ruim, mas a gente ter conhecido o mal fez a gente praticar o mal. Esse que é o problema. Essa foi a aula de hoje, então, gente. Espero que tenham compreendido, espero que tenham entendido.
E a partir da próxima aula a gente vai ver Caim e Abel. Tchau, tchau.